Fala meninas! Uhul! Semanou! Bora lá! Olha, trouxe vocês hoje pra fora. Tô aqui no meu condomínio, olha que tudo, né? Então assim, é gostoso o ar livre, eu gosto muito quando eu consigo vir. Só que a gente tem a dificuldade dos barulhos, então se tiver alguma coisa, um barulhinho aí, alguma coisa diferente, é porque a gente tá na área de fora, tá bom? Bora curtir esse momento de fora, né? Como que vocês estão? Tudo bem aí? Tudo do controle, tudo caminhando. Eu estou muito bem. Eu fiz alguns stories ontem no meu Insta, que me acompanha lá. Você que ainda não me acompanha, tem inscrição aí no meu canal, né? As minhas redes. Me acompanhe, me conheça melhor para que você possa compreender aqui os nossos contextos, os nossos vídeos. E não deixe de compartilhar, de curtir esse vídeo, de comentar, para que fique entendível que é um alcance bom e que é importante a gente ter esse caminho para que a gente continue aqui falando, né, toda semana, conversando. E eu falei um pouquinho da minha correria, que semana passada eu não consegui gravar um vídeo por muitas questões, né? Mas estamos aqui, bora lá. E hoje eu quero trazer um assunto para que eu e você pense. O último também foi sobre um pensamento e esse também, uma reflexão. Por quê? Porque esses últimos momentos, os últimos dias da minha semana, eu falei muito desse assunto. Foi algo que permeou aí, né, com algumas meninas, algumas mulheres em que eu converso, que algumas pedem algumas orientações para mim. E veio muito a calhar porque tinha na semana que a gente veio conversar assistido a série Mad, que está na Netflix. Eu não sei, acho que é esse mesmo que diz, né? E fala exatamente sobre o abuso emocional. E ali é específico, né? O abuso doméstico, né? Então, e daí, conversando com essas pessoas sobre esses contextos, né? Elas me perguntando algumas coisas, eu dizendo ali a elas e indiquei para elas assistirem essa série que para mim foi maravilhosa. Que eu me identifiquei muito com a história dela, da Alexa, que apresenta, né, que representa, né, naquele momento, o contexto, a história, ela que sofre todo o abuso, não só na questão do cônjuge, como mostra ali, né, na série, mas também no trabalho dela, onde ela vai trabalhar, com a amiga de trabalho, com a patroa, e permeou ali que foi uma questão na questão da limpeza. E foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque eu sou uma líder de limpeza, eu trabalho com limpeza há muitos anos, né? Muito tempo, e é uma classe, né, que eu acredito que nós olhamos também, e no geral é olhado com um olhar um pouco menos essa classe, mas é uma classe, já deixo aqui, né, meus parabéns a essa classe, meu abraço, minha gratidão, meu reconhecimento, porque é um povo muito esforçado que mantém a limpeza e o bem-estar de muitas pessoas, né? Seja na escola onde trabalha, seja na empresa, seja na igreja que cuida, os diáconos. É uma equipe que a gente deve sempre agradecer e lembrar. E é tão interessante que a série permeia nesse caminho. Fala muito dessas questões, trata sobre essas questões, né? Ela escreve o diário de uma faxineira que eu acho maravilhoso. Eu amei e na verdade retrata de uma história real, né? Ela tá trazendo algumas coisas reais nessa série. Não vou falar muito da série, defender esse contexto, esse vídeo não foi para isso. Eu não tenho esse costume ainda, pode ser que eu venha, né, trazer minhas críticas, meu olhar. Só digo que é uma série maravilhosa, indico você muito para assistir. Ela trata vários contextos, classe, classe social, econômica, fala sobre muitas coisas, eu achei maravilhosa. E o que mais me trouxe em tudo isso, e que foi o que me permeou essa semana, do que a gente conversou com algumas meninas, que foi exatamente a questão do abuso emocional, né? Da questão do tratamento com as pessoas. E o que é interessante que a gente conversou é que assim não existe traços é, reais que você possa ver e identificar. Exemplo, se eu sofri um abuso emocional, não vai aparecer em mim uma ferida, como uma agressão, como se alguém batesse em mim. Por fora, mas por dentro existe uma ferida gigantesca e que nos mata aos poucos e que às vezes a gente não tem noção
do que esses abusos nos traz. A característica desses abusos pode ser um olhar mais firme, um levantar de sobrancelha, uma rejeição de não responder uma mensagem, e a gente sabe por que não respondeu. Os grupos, sabe, não convidar para estar junto, sempre fazer com que o outro entenda que não é bem-vindo ali, que ele não gosta muito. Então, e a pessoa, geralmente, quando sofre, o abusador faz questão de fazer com que você entenda que você é total rejeitado. Eu não estou trazendo aqui uma abordagem de um assunto psicológico com todos os conhecimentos, até porque eu não sou. Mas eu estou trazendo algumas coisas que eu escuto, algumas coisas que eu vivi, algumas coisas que eu leio, principalmente sobre essa série, né, que eu li, que eu assisti e que ficou muito forte no meu coração, ficou muito forte em alguns contextos, e isso acontece muito. E eu acredito também que a gente cai muito nesse contexto pela carência. Geralmente, quem se permite ser xingado, ou ter grito, ameaças e continua, é porque tem uma dependência emocional muito grande aí e que necessita disso, sabe? Gente, é louco, parece louco, a gente fica olhando uma questão de uma pessoa assim, a gente não entende, a gente fala, cara, mas é só gritar, é só sair, é só ter um outro caminho, você tem que se amar, você tem que se cuidar, você tem que olhar para dentro de você, a gente fala muito isso. Mas não é só essa questão, é uma dependência muito grande. Para a pessoa cair em si, para se livrar disso, gente, é muito complicado. Porque é como se ela não soubesse viver de outra maneira. Só nessa maneira. Tem algumas coisas na série que relata muito claro isso. Ela identificou logo, né, o abusador, que é o cônjuge, num grito que ele deu, ele jogou os pratos, quebrou os copos. Então ali ela já entendeu. Claro que essa primeira cena, então com certeza nesse caminho desse casal já havia acontecendo outras coisas, como o grito, não deixar ela fazer tal situação, e sempre trazendo assim, não, você não vai fazer tal coisa porque eu penso outra coisa pra você, porque eu acho melhor. Começa a manipular, sabe? Sempre de um jeito que a gente não consegue ver que tá abusando, tá prendendo, tá causando algo emocional na gente. Então, no primeiro momento, ela pega a filhinha dela e põe no carro e consegue sair. E ela vai buscar ajuda, né, nos meios aí sociais, vai tentar denunciar, tentar conseguir um abrigo para ficar com a filha. E o que me chamou a atenção foi exatamente que quando a atendente do lugar onde ela chega falou assim, mas e a agressão? O que machucou você? Você não tem como provar nada? Assim, ela diz mais ou menos isso. E por quê? Porque parece que para fazer alguma coisa a gente tem que já chegar no estrago, já tem que provar, já tem que mostrar alguma coisa. Ela já estava totalmente destruída por dentro. Já existia uma dor, já tinha que ter cuidado, era para ter cuidado dela. Não precisava chegar a um nível. E ela disse que não, mas ela não queria também denunciar, que é umas coisas também que eu não vou abrir muito aqui, porque não vai dar tempo de falar de tudo, mas é uma coisa que a gente precisa muito se olhar nessa questão. Muitas mulheres sofrem de agressões, de abuso e não conseguem compreender essa questão da denúncia, de se proteger. É preciso, eu sei que é difícil, às vezes é o pai, né, dos nossos filhos, é aquele que gerou amor, que a gente também. Então é muito complicado a gente conseguir fazer isso, né? Então, no primeiro momento ela não consegue muito falar, né, denúncia mesmo, mas ela conseguiu lugar, ela conseguiu ficar, conseguiu se erguer, conseguiu caminhar. E daí onde entra, né, porque ela vai fazer faxina, ela vai lavar privada. E daí ela sofre, né, porque são casas gigantes, ricas, e ela sofrendo esse desprezo também. Então você vê que é um ciclo, né? Essa rejeição é no lar, essa rejeição é no trabalho, até com a colega de trabalho que ela estava trabalhando ali era meio folgada com ela. Então você entende que é uma dependência que a gente tem, que parece que é um imã, né? A gente puxa as pessoas desse nível para nós, né? E ela consegue que ela caminha e de repente ele começa a ficar muito bonzinho. De repente ele tem comportamentos que você fala assim, não, cara, ele mudou. Tá totalmente diferente. E nessa carência é onde ela cai, acaba tendo ali um contexto com ele e ela acaba retornando pro lar. Quando ela retorna pro lar é questão de dias. Ele já começa a gritar,
ele não deixa ela fazer a faculdade que ela quer fazer, e todo o contexto, ela entra num pânico tão grande que até apresenta mais ou menos ela sendo engolida pelo sofá e ela fica ali, esquecida. Eu acredito que a gente é engolida pela solidão, pelo abandono, e a gente fica ali, ó. É como se a vida passasse, sabe? Só como essa manhã tão linda que tá aqui, ó, gente. Tá uma manhã tão linda. Olha, tá um domingo tão lindo, assim, tão especial. E é como se a gente não quisesse olhar esse sol lindo, não quisesse viver, a gente não consegue tomar nenhuma atitude, a gente é engolida, tragada pelo abuso, pela solidão, pela dor que causou dentro de nós. E nessa segunda parte ele já meio que quer enforcar ela, ele já começa a agressão física, né? E passa um tempo, ela consegue se livrar de tudo, né? Assista. Vou falar muita coisa, eu tô falando bastante, né? Bastante spoiler. Parou. E aí que tá, a gente às vezes cai novamente por conta disso, porque parece que o abusador sabe qual que é a minha necessidade, qual que é a minha carência, o que vai fazer para que eu caia novamente no mesmo contexto dele. Eu vivi algumas situações assim, né? Hoje eu vivo buscando uma cura muito grande em Deus, porque eu venho de um caminho difícil de agradar a todos, no caminho de ser aceita. Então a gente que tem essa predisposição é terrível, porque a gente sempre vai ter esses tipos de amizade, de ciclos, porque é como se a gente precisasse, né, do que ele nos dá, esse pouquinho aí de carinho ou de olhar, ou do que seja. A minha atenção é para nós mesmos, sabe? A gente se identificar, saber que a gente precisa de ajuda, saber o tipo de sentimento que traz certas situações, certas coisas, né? E nos acolher e nos ajudar, porque é muito difícil. Até porque tem traz na série que ela pede ajuda pro grupo de amigos e os amigos dizem assim: mas tem o seu lado, tem o lado dele, né? Não quero me envolver. Às vezes ninguém quer se envolver, né? E a gente vai morrendo aos poucos, a gente vai se entregando aos poucos. E às vezes aquela brincadeira entre amigos, a gente não vê que tá causando algo terrível dentro da pessoa, no emocional. Aquele apelido que a gente acha que é super legal e às vezes não é. A gente rotula as pessoas, então esse é um contexto muito complicado. E que a gente tem que se olhar e se acolher de verdade. Eu consegui entender algumas situações e sair de algumas situações pela cura em Jesus mesmo, querendo saber quem eu sou em Deus, buscando a minha identidade no Senhor. Passei por terapia, hoje eu não passo mais pela questão financeira, mas já até conversei com a minha ajudadora, que eu amo muito ela, que o ano que vem eu retorno, né, porque preciso muito. Foi um caminho tão lindo, foi alguns meses que eu fiz, mas foi tão maravilhoso para mim, porque eu não falei do outro, eu não falei de coisas que me fizeram, eu falei de mim. E quando você fala de você, é onde você compreende. Até tem no livro da Joyce Meyer, O Vício de Agradar a Todos, ela diz assim, que no contexto que ela diz, né, que tanto o abusador como o abusado tem culpa em ambas as partes. Em que sentido? Pela permissão, por eu permitir que me cause isso, sabe? Que às vezes a gente se permite muito, né? Eu não tô trazendo aqui, tô jogando pra nós, pra você essa culpa, mas é que dependendo do caminho que a gente vem desenrolando a situação, a gente que procura às vezes, a gente quer viver nesses ciclos, a gente acha que não vai existir outros caminhos. E é exatamente aí. Quando eu sei quem eu sou, quando eu compreendo o meu contexto de vida e propósito, eu sei o que cabe para mim e o que não cabe. Então as coisas ficam mais leves. E a gente deixa de ser um pouco de tão dolorida, né? Eu aprendi a não ser tão dolorida. Então vai ter coisas que vai até jogar para você, mas você não vai aceitar. Você não vai engolir aquilo, você não vai acreditar que aquilo é para você. Tô falando de um assunto, gente, muito forte, mas bem raso, na verdade. Isso é algo forte. Muitas mulheres sofrem isso nos lares. Sofrem isso até na questão de trabalho. Eu tenho ouvido algumas meninas que são presentes para minha vida, que eu
dentro da minha pequenez, o Senhor tem me dado graça de ajudar, mas dentro do Senhor eu sou só um veículo para isso. E sobre o abuso na questão de chefes, de líderes, né? Tem mulheres que não conseguem nem voltar pro convívio do trabalho, de tanto que foi, sabe, abusada no sentido de que você consegue dar mais de você. Sabe, a competição e a comparação vai levando você para um caminho tão difícil. Existem essas histórias, meninas, de mulheres que só em pensar em retornar tem dores abdominais, tem fraquezas, tem pânico mesmo, porque sofreu tanto e a gente pensa que isso não é sério, e é muito sério. É um assunto muito sério que todos nós devemos orar sobre, pensar sobre, conversar sobre e entender sobre esse contexto. Então, existem muitas pessoas machucadas que não conseguem viver os seus sonhos, que não conseguem caminhar por tantas coisas dentro aí, que não precisa ter um soco no olho para dizer que foi agredida, não precisa ter uma boca estourada para dizer que foi agredida. Tá tudo dentro e tá sangrando e é uma agressão e é preciso sim esse acolher. Uhul! Chega, nossa, como eu tô falante hoje. Boa semana pra vocês. Deus abençoe demais. Continue comigo aí. Curta, compartilhe e bora viver muitas coisas. Tô acabando o livro, falta só um pouquinho e logo tem resenha pra vocês. Fala, meninas. Fui. Beijo.